gosto muito de, aí, como um dia como esse, por exemplo, eu só busco venda, porque é um dia que está assim, tá mostrando claramente que ele está caindo, é um dia que ele tá descendo, fora o trigger de análise fundamentalista, pensando nas notícias que estavam rolando, ele só está caindo, tá corrigindo a alta de ontem, não está acompanhando muito bem, né, pensando no que aconteceu na SP nessa noite, não está acompanhando muito bem o S&P. Ele tá ficando bem pesado aí, né? Então ele tá com uma força grande para descer. Então esse é o caso do usar nova exponencial. Eu acho isso fenomenal. Então quanto mais estratégias você vai adaptando, você vai ganhando e tendo visão, melhor que você consegue pegar um movimento do mercado, né? E eu coloquei para mim, pelo menos uma coisa que funciona para mim, tá? Eu coloquei uma meta financeira no dia. Às vezes o dia me dá mais, me dá uma possibilidade de ganhar mais. Mas quanto menos eu consigo ficar exposto a risco no mercado, eu me sinto mais confortável. Então, quando atinge aquela minha meta financeira, tanto de ganho quanto de perda, eu paro de operar para preservar o capital, para não perder tanto. E quando eu estou ganhando, para não devolver tudo para o mercado, porque os meus piores losses foram os emocionais. Quando eu estava ganhando, virei perdendo, fiquei alucinado e aí eu comecei a fazer a operação sem pensar. Exatamente. Pô, concordo plenamente, cara. Eu vou falar já já sobre essa questão do stop financeiro e de como, na minha experiência, isso mudou a minha vida e me deu mais constância, e como que eu percebi isso. Mas antes, para não perder o assunto, eu vou te perguntar uma coisa. Qual é a diferença o que é a nova exponencial? Conta aí para a galera. Porque a aritmética é a soma dos preços e divide pela quantidade. Então, a média de 8 é a soma dos fechamentos. Você escolhe se quer fechamento ou abertura, enfim, mas normalmente a gente põe fechamento. Então, é a soma dos fechamentos divididos por 8. A ponderada, ela pondera pelo número de quantidades. Então, quanto mais vezes teve aquele número, mais ele ganha peso na média e pondera. E o que é a exponencial? Como é que faz a exponencial? Conta aí, pessoal. Você sabe? Eu sei. A exponencial, ela se baseia, a raiz dela é praticamente o que você explicou da aritmética, com um detalhe, uma ressalva. Ela pega os últimos candles e dá mais peso para eles, os últimos períodos. Então, lá, está com a nova exponencial. Vou dar um exemplo aqui. Ele vai pegar, vai somar todas e dividir elas por 9, vai pegar os últimos 3 e vai dar mais peso para os últimos 3 candles, os últimos 3 movimentos do mercado. Isso faz com que ela se movimente mais rápido. Aí você vê a virada dela mais rápida frente a uma 9 aritmética ou uma 8 aritmética. Basicamente é isso, sendo bem Mas, simplista. mas uma pergunta. Esses três, né, que no caso é 30% da média 9, é sempre assim ou você está dando só um exemplo? Não, eu tô dando só um exemplo. Ele pega, eu não sei se é 30, 35 ou 40%, mas tem um cálculo, eu não Tá. lembro de cabeça, mas ele considera os últimos. Qual o volume dos últimos, não sei te dizer. Será que a gente pode configurar a exponencial e dizer se quer que ela pegue 50%, 40% ou 30%? Acho que não, né? Ela já vem Não, configurada. não, não. Ela já vem configurada. O que você pode fazer, mas aí você teria que criar uma média, né? Se você entrar no... Tem um campo, você usa o Profit Chart, Sim. tem um campo no Profit Chart que você consegue criar um indicador teu. Eu vou dar um exemplo. Vocês devem ter, como vocês acompanham o Ogro também, vocês devem ter visto a criação dele do Tabajara. Sim. Então, Tabajara, a média de 20 mudou de direção, o Candle muda de cor. Eu não gosto muito da média mudando de cor, eu prefiro o Candle mudando de cor, porque as cores da média eu uso muito uma coisa que o André Moraes fala muito. Eu deixo as cores padronizadas das médias. Até para eu bater o olho na cor e saber que aquela média é a média X. Então, isso para mim é muito importante. Então, a minha média não muda de cor, mas os meus candles mudam de cor. O que eu fiz? Eu criei um indicador que, com a média de 9 exponencial, quando a 9 exponencial vira nos tempos gráficos que eu uso ela, o candle muda de cor. Entendeu? É um Tabajara usando, em vez de usar a média de 20, usando a média de 9 exponencial. Eu já Então, vi. você pode criar a tua média móvel que você pode considerar ali a parte de conta a exponencial, os últimos 3 candles uma média de 9, por exemplo. Só que você vai ter que configurar isso no Profit. Então, isso é configurável. Mas se você usar as médias clássicas, aí não, você não consegue configurar, ela vai usar a conta clássica dela.
Não, eu entendi. Inclusive, o Alan, que é um amigo nosso aí do grupo lá do WhatsApp, que gosta muito do IFR2, Swing Trade, ele fez uma configuração para quando desse entrada no IFR2, o candle ficasse roxo. E isso aí é bem legal mesmo, e visualmente ajuda muito. E eu também concordo com você em relação à média. Eu não gosto dela ficar mudando de cor, porque depois me confunde. Eu prefiro padronizar as cores que eu já sei, e aí eu já bato o olho também e enxergo. Que é um pouco também que a gente pegou lá no Ogro. Eu me acostumei e eu mantive. Por exemplo, a 8 laranja, a 20 azul e a 200 amarela. Eu não vou mudar essa porra, que se eu botar a amarela com a 20, eu vou achar que é 200 quando eu olhar rápido. Então eu mantenho isso também. Mas, só para Exatamente. concluir, essa sua ponderação da exponencial, obrigado, porque foi uma explicação excelente e explica o porquê de ontem a gente estava vendo, né? O Vitor comentou, Júlio, porra, por que a 200, a média aritmética estava subindo e a exponencial caindo? E eu falei, caralho, é verdade, que porra estranha. Eu até comentei, cara, possivelmente teve um movimento muito forte, curto, que está influenciando na exponencial, mas eu não tinha certeza como funcionava. Aí você explicou muito bem, obrigado. Ele pega um percentual final, se a gente tiver uma raspada num candle de 1.000 pontos, a média vai acabar sendo influenciada e vai apontar para cima, mesmo que a aritmética ainda esteja apontando para baixo. Exatamente, exatamente. E aí, assim, o porquê, você não fez essa pergunta, mas eu acho que cabe pelo menos pincelar, né? Por que eu uso, tenho médias diferentes no 5 para o 15 e 20 e uso no principal essas três médias, né? Na verdade, 4, porque a VWAP também é uma média, né? A VWAP eu só uso para day trade só no índice. Eu não gosto de usar ela para outras coisas. Eu estava há um tempo atrás lendo dentre os livros que eu estava lendo, eu estava lendo um livro do Alexander Elder, se eu não estou enganado. E nele estava falando, minto, era o livro do Palex. Era o livro do Palex. E nele ele estava explicando sobre as médias. E uma coisa que ele disse que para mim fez todo sentido com o tempo acompanhando é que, tudo bem, quando a VWAP ela é a média dos tubarões porque ela considera o preço do dia. Então, o preço justo do dia é onde está a VWAP. Você pode ver que ela tem o mesmo preço em todos os tempos gráficos. Mas as médias móveis, se você olhar, ele retorna a média ou a média vai no preço porque tecnicamente é o preço justo que o mercado está ditando. Então, por exemplo, caiu para caramba agora. Fazer uma venda aí é muito arriscado, ele está muito esticado para baixo. Mas se você olhar a média de 8 e a média de 20 no tempo de 5 minutos do índice, elas estão buscando o preço. Ele está formando um triângulo e as médias estão buscando o preço. Sim. O certo seria esperar ele tocar na média, porque daí a média dizendo, esse é o preço justo dela. Então ele tocou na média, você pode optar por operar vendido, tocou na média vai cair um pouco mais, ou você pode optar por operar comprado, porque em teoria se você comprar, você acredita que vai reverter o mercado, e aí depende da análise que você vai fazer. Mas é esse movimento que ele está fazendo. Eu acredito até que ele suba e busque a média um pouco, né? Porque ele já caiu muito forte, caiu demais, né? Raramente ele cai muito forte demais assim. Então, mas então eu sigo com a pergunta. Por que em um outro tempo, em um outro time frame, você prefere trocar a média? Qual é a diferença que você notou entre usar uma média no 5 e usar ela no 15? Vamos lá. A única diferença de média que eu troco é a média de 8 para 9 exponencial. Por quê? A média de 8 aritmética no 15 e no 60, ela é muito mais lenta, ela não dobra, ela não faz aquele V. Normalmente você vê na média que ela dá aquela quebrada para uma direção quando o preço se movimenta forte, ela demora mais. E aí eu vi que se eu usar a média exponencial no 20 e a média no 15, perdão, e a média exponencial no 60 do 15 para cima, tá enchendo de 15 para cima, eu uso a média nova exponencial. Ela quebra, ela me dá a virada mais rápida, e aí já com essa virada mais rápida, ela me dá uma direção do tempo curto do mercado, porque a média de nova exponencial nada mais é que uma média num tempo curto de 5 minutos. Você pode ver que ela bate muito, se você começar a acompanhar ela com o tempo, ela bate muito com a média de 20, quando o mercado já tá amadurecido. Não quando o dia abre, mas depois de um tempo que o dia abriu, a média de 20 dos 5 minutos bate muito com a média de 9 do 20 minutos, do 15 minutos. Então você vê esses movimentos do mercado que te dá mais segurança para você fazer essa análise. E a média de 8 aritmética nos 5 minutos, ela é mais lenta.
Ela demora mais para virar. E ela bate com o cálculo da média de 20 no... Nossa, ele tá rompendo forte de novo para baixo. Ela bate de novo com a média de 20 do 2 minutos. Certo. Então, só para recapitular aí e até para a galera também gravar melhor. Nos tempos maiores, você prefere a exponencial, é a mesma média, é a 9 mesmo. Só que você. É a 9, tanto no tempo mais curto quanto no mais longo. Mas você. Oi? Só passar rapidinho. A partir do 15 minutos eu uso a 9 exponencial. Nos 5 minutos eu uso a 8 aritmética. Essa é a única diferença. Beleza. E aí, a 9 exponencial você usa nos tempos maiores, porque como o tempo é maior e a virada dela realmente só vai acontecer quando, você já tiver com 500 pontos do trade andando, a exponencial te equilibra isso, porque ela pega o movimento mais recente como tendo um peso maior, e aí faz com que você consiga antecipar um pouco o trade, mesmo estando olhando num candle de 15 ou de 60 minutos, correto? Eu entendi bem? É exatamente isso. É exatamente isso. Ela me dá mais, ela valida, né? Porque a média a média é um direcionador de tendência, né? Sim, então, para onde ela está apontando e ela está indo, você vai, teoricamente, você vai junto. Então, se ela demora muito, ela te confunde, te dá medo, né? Não, exato. Eu estou falando a utilização da média é outra coisa. Aí cada um tem um jeito, ou, enfim, tem um professor ou um estudioso que segue, e a gente pode até um dia conversar sobre isso, mas realmente a questão nesse caso foi por que usar ela, não como usar, mas eu entendi muito bem. O motivo de usar uma exponencial num tempo maior é que você consegue antecipar um pouco o movimento, que se fosse aritmética, o 15 minutos só vai te dizer quando ele já tiver rompido o anterior e caiu 700 pontos. Aí é foda. Se você está usando uma exponencial, de repente você pega ele com 300 pontinhos só de movimento, já te dá um stop bem mais justo. Exato, exato. É isso mesmo.